Boa noite, alunos. Eu sou o professor Vanderlei e gerencio a disciplina Gestão de Projetos. E hoje nós vamos falar um pouquinho dos slides que eu mandei para vocês no sábado, tá? Então nós vamos falar hoje da seção 1.2, que é falhas do projeto. Se vocês observar o slide número 1, ele é só o título Gestão de Projetos, tá? O slide número 2 é as nossas normas de convivência, que aí é muito importante para a gente ter, né, o respeito, cuidado com as conversas paralelas, telefone, responsabilidade. E o slide 3 é o slide onde nós começamos a falar um pouquinho sobre a gestão de projetos, página 20 e 21. No mundo dos negócios, né, por que o sucesso é alcançado? Ele é alcançado porque tem um objetivo, e toda empresa persegue esse objetivo. Então, o objetivo pessoal e o objetivo profissional, eles são também tratados como um projeto. E, logicamente, que para um projeto ser bem sucedido, você precisa bater as metas. E aí, quando você olhar no seu livro digital, vai estar falando um pouquinho sobre metas, né? Metas do Brasil. E a primeira barra é nunca. Empresas que nunca alcançaram as metas, 3%. Poucas vezes que alcançam as metas, 37%. A maioria das vezes que alcançam as metas. E aí é muito importante você verificar que 55% das empresas no Brasil, elas alcançam as metas baseado no seu objetivo. Então, no mundo dos negócios é muito importante, né, você ter sucesso. E para isso, você precisa perseguir as metas na vida pessoal e na vida profissional. No livro digital ele fala que, na página 21, que o sucesso ele vem coroado, né, com 3 elementos. O escopo, que é todas as etapas do projeto, o tempo, né, que é o tempo determinado para o projeto, começo, meio e fim, e esse tempo precisa ser cronometrado, e também fala um pouquinho sobre o custo do projeto, né, que todo projeto tem um custo, e esse custo, para ser bem sucedido, ele tem que ser bem racionalizado. Então essa é a tríplice coroa, né? Então eu preciso ter esses 3 elementos para transformar o meu projeto num projeto de sucesso. No slide 4, nós vamos falar sobre 2 pontos extremamente importantes dos projetos de sucesso. Primeiro, que é a eficiência, né? A palavra eficiência, ela vem de produtividade, né? Então a gente precisa cumprir o cronograma, precisa cumprir o orçamento, e aí, cumprindo o cronograma e o orçamento, a gente consegue ter resultados através da eficiência. A gente melhora a nossa produtividade. Então, é muito importante. Outro ponto importante para o sucesso do projeto é o impacto ao cliente, né? Quais são os requisitos e as especificações que nós temos que fazer para satisfazer o cliente? Então, qual é o requisito para o projeto? O que nós temos que desenvolver? E quais são as especificações do projeto? Que tipo de especificações a gente precisa seguir para que o projeto dê tudo certo? Outro ponto importante é a equipe, né? Nós temos que ter uma equipe bem coesa, uma equipe bem gerenciada e desenvolver as habilidades da equipe para que essa equipe consiga, com bastante união, atender às metas diárias, metas semanais, quinzenais e mensais. E o sucesso também desse projeto, ele vai muito com a relação ao comercial, né? As medidas e o fluxo de caixa, quer dizer, eu preciso ter um controle do meu capital de giro e do meu fluxo de caixa para poder desenvolver o projeto, senão esse projeto não vai dar certo. E aí, logicamente, a preparação para o futuro, observar novas tecnologias, a cultura organizacional, todos esses elementos são extremamente importantes para o projeto. Na página 23 do livro digital, nós temos as falhas mais comuns no projeto, e aí fala do sucesso de projeto. Se você olhar na horizontal, nós temos o custo, né, que é todo o custo que envolve o projeto. Nós temos o prazo de curto, médio e longo prazo, quer dizer que um projeto, no máximo que ele pode ter 2 anos, né, porque o projeto, a concepção de projeto já é que o projeto ele é temporário. Então ele tem começo, meio e fim. E aí, logicamente, nós vamos ter que trabalhar todos os elementos para que esse projeto tenha sucesso. A eficiência, né? Nós já falamos da eficiência, que é garantir a produtividade. O impacto do cliente, né? Quais são as especificações do cliente e que necessidade que ele tem. O impacto da equipe, né? Como é que nós deixamos essa equipe com moral e com as competências necessárias para atingir as etapas, atingir o objetivo, e o sucesso do cliente, do comercial, observando a questão do custo e viabilidade, e aí é só fazer a preparação para o futuro. Bom, voltando nessa parte de riscos, né? Quais são os erros mais comuns que a gente tem no projeto?
Nós temos desde a falha da viabilidade, né, quando nós fazemos uma análise mal feita se é viável ou não começar o projeto. Então todo o projeto, para ele não ser um fracasso, ele tem que ser avaliado do ponto de vista das falhas, né? E aí nós temos que ver os stakeholders, né? Quem são as pessoas que estão que permeiam o projeto. Pesquisar os riscos do empreendimento com bastante profundidade, fazer um bom planejamento, né, desse projeto, com os objetivos, porque a falta de planejamento isso mal definido, isso vai prejudicar todo o escopo, quer dizer, são todas as etapas do projeto. E tem a fase da execução e implementação, que aí eu tenho que ter um time coeso, né? Um time muito bom, com a comunicação muito boa, porque se nós fizermos a leitura no livro digital, ele fala que a execução e implementação pode ocorrer falhas por falta de comunicação ou por falta de time. E aí na conclusão do projeto nós temos o encerramento, né? Então todas as conclusões passam pela parte da garantia, da qualidade, né? E esses elementos podem complicar o projeto. Bom, no próximo slide, que é o slide 9, nós falamos da viabilidade, e aí no slide 10 nós temos alguns elementos que motivam e que causam a falha do projeto. O maior problema, segundo os pesquisadores, o problema de comunicação. Então a comunicação pode gerar uma falha do projeto. Esse é o maior problema. O segundo maior problema é o cumprimento de prazos. Porque esses prazos eles têm que estar gerenciados dia a dia. O terceiro maior problema é o escopo não definido adequadamente. Então, quer dizer, todas as etapas do projeto ela tem que ser pensada, ela tem que ser elaborada. Então, mudança constante de escopo também dá problema. Se eu começo um projeto e começo a mudar muito esse projeto pode me dar problema. Então, isso gera uma ineficiência, né? E um problema também que nós temos é o recursos humanos ineficiente, quer dizer, as pessoas sem competências para aquele cargo. Cumprimento do orçamento, né? Então nós temos que estar sempre de olho no orçamento. O que é o orçamento, gente? É tudo aquilo que já está previsto para gastos. Então o orçamento é o gasto anual do projeto. Se ele é 1 ano, se ele é 2 anos, ou se ele é 6 meses, tem que ter um orçamento vigente. Estimativas incorretas, né, de tempo, custo e escopo. E logicamente que nós temos que ver o dia a dia, como é que nós vamos fazer o gerenciamento. Tem um problema também com os fornecedores, né? Antes de começar um projeto a gente precisa verificar quem são nossos fornecedores e a falta de mudança constante de prioridade, que é um ponto importante. Para finalizar, gente, além de eu ter todos esses elementos para gerenciar bem um projeto, eu tenho que tomar um pouco de cuidado com a maturidade do gerente. Porque lá na página 25 e 26, ele fala que todo bom gerente, né, todo bom gestor, para ter sucesso no projeto, ele tem que ter maturidade. E o que seria maturidade, gente? Seria o exemplo do propósito, né? O bom gerente, ele começa com um bom propósito, né? Ele estuda a viabilidade do projeto e depois ele se pergunta se esse objetivo ou os objetivos que estão dentro do projeto, se eles estão claros, né? Se não há nenhuma dúvida. E aí, logicamente, que ele tem que se preocupar com a estrutura. Ela tem que ser bem administrada, porque senão esse projeto não vai acontecer. E um ponto importante do bom gerente é o planejamento. Quer dizer, traçar metas e objetivos para alcançar. Esse planejamento ele precisa ser viável. Não adianta você começar um projeto que é inviável, porque aí você vai parar o projeto no meio, não vai ter condições de atender. E o último ponto aí é a programação, né? Eu preciso programar os recursos, que são aqueles 4, né? Quais são os recursos que você se lembra? É o financeiro, material, tecnológico e humano. E estar atento aos gastos. E por último, para um bom projeto, todo gestor ele tem que saber lidar com a liderança, que é a capacidade de influenciar pessoas. E aí essa competência está sempre dividida naquelas 3 características, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Bom, gente, eu termino aqui a sessão 1.2 de gestão de projetos. Conforme eu te falei para vocês no sábado via e-mail, eu gostaria que vocês primeiro lessem o livro digital, fizessem as atividades, as web aulas, e depois ao final assistisse o meu vídeo sobre a aula, né? Então esse é o nosso combinado, espero que vocês mantenham o combinado. Até a próxima aula, gente. Fique com Deus, higienize bem as mãos para salvaguardar a nossa família.